Olá! Você que está assistindo esse vídeo já deve ter visto falar na internet ou conversando com alguém sobre essa tal de ADI 5581, que trata sobre uma questão envolvendo o aborto. O que é essa ADI? É uma ação direta de inconstitucionalidade. Explicando de uma maneira mais simplificada, o STF vai analisar a possibilidade da utilização do aborto nos casos em que uma criança durante a gravidez apresente a microcefalia, como por exemplo as que são acometidas pelo vírus Zika, o Zika vírus. Eu quero trazer rapidamente nesse vídeo 4 motivos pelos quais eu sou contra e acredito que todo mundo deveria ser contra a aplicação do aborto, nesse caso e em qualquer outro caso. Esses 4 grandes temas que eu vou usar aqui como motivos, eles são: o primeiro, a questão da vida; o segundo, a questão da fé das pessoas; o terceiro, a questão da lei, a Constituição; e o quarto, a questão da democracia. Número 1, a questão biológica ou a questão da vida. Quando é que uma vida começa? No caso aqui vamos analisar especificamente a vida humana. Começa quando um espermatozoide humano se junta a um óvulo humano. Antes disso, eles têm metade do material genético que caracteriza um ser humano. Quando os dois se juntam, está completo. Se tudo correr bem, de acordo com a natureza, conforme as coisas forem andando, esse pequeno serzinho vai se transformar em um ser humano, adulto. Ou seja, esse processo de vida começa lá no útero da mãe e vai passar por um grande processo de desenvolvimento com muitas etapas, depois vai culminar com o nascimento e essa pessoa vai continuar se desenvolvendo ao longo da vida. Ora, todo mundo sabe que quando tem um espermatozoide junto com um óvulo, já é uma pessoa completa. É só pensarmos assim: se eu tivesse como colocar só um espermatozoide dentro do útero de uma mulher, sem um óvulo, e tivesse todas as outras condições para desenvolver ali o feto, o que aconteceria? Nada. Aquele espermatozoide ia morrer. Se eu deixar o óvulo sozinho, sem ser fecundado por espermatozoides, e ele ficar ali com todas as outras condições adequadas, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser eliminado. E isso acontece frequentemente no organismo da mulher. Então, não precisa se esforçar muito para saber que depois da fecundação já é uma pessoa completa, uma pessoa humana. Número 2, a questão da fé das pessoas. É bem sabido que o Brasil é um país de maioria cristã. A grande parte da população segue alguma religião de matriz cristã. E muitas pessoas que até nem seguem nenhuma religião simpatizam com Jesus Cristo e com seus ensinamentos. E a gente sabe, todo mundo sabe, que o cristianismo é frontalmente contrário a todo tipo de morte, a não ser nos casos de legítima defesa. E a legítima defesa não é feita contra um inocente, Então, o aborto sempre foi condenado pelo cristianismo. Se você não é católico, você deve conhecer a Bíblia e saber que Jesus Cristo sempre foi contrário a todo tipo de morte. Mesmo antes, lá no Antigo Testamento, era dito não matar. Então, embora cada denominação cristã tenha os seus regramentos específicos, as suas explicações, todas elas seguem o que está escrito na Bíblia, seguem o que Jesus ensinou. Então, elas são todas contrárias a matar alguém, levam a sério o mandamento de não matar. Obviamente que a Igreja Católica também segue essas mesmas ideias. Ela tem muito claro dentro da sua doutrina a impossibilidade de nós matarmos outras pessoas. A doutrina explica muito bem por que não se deve matar. Nós temos, por exemplo, neste livro que vocês podem ver aqui, que se chama Catecismo da Igreja Católica, várias explicações de por que não se pode matar outra pessoa. E aí incluímos o aborto, porque o aborto não pode ser feito. E a Igreja diz que desde o primeiro século da era cristã, o aborto já era condenado. Ele nunca foi aceito dentro da Igreja Católica. Então, eu, como sou católico, sou contra a prática do aborto e você que está me assistindo, que é católico, também deveria ser. Além disso, eu quero trazer aqui como exemplificação as posições dos últimos 3 papas que nós tivemos da Igreja Católica. A gente tem desde São João Paulo II, que escreveu uma encíclica para tratar também sobre esse assunto, que em várias ocasiões se mostrou contra o aborto. Nós temos o Papa
agora emérito Bento XVI, que também várias vezes se pronunciou contra o aborto, e nós temos o Papa atual, o Papa Francisco, que agora, muito recentemente, também se pronunciou de uma forma até bem firme sobre o aborto, como a gente pode ver aqui nessa declaração dele. Número 3, a questão da lei. Vamos ver aqui o que a Constituição fala sobre a vida. A gente pode ver aqui, né? Além do que a Constituição da nossa República está falando aqui, vamos ver o que o Código de Direito Civil fala também sobre a vida. Como a gente pode ver aqui, o Código Civil expressa especificamente que a vida deve ser protegida desde a concepção. Lembram lá no início que eu falei da concepção? Ou seja, houve a concepção, tem um ser humano pronto e ele tem os seus direitos, ele tem direito à vida e tem os mesmos direitos que nós temos. Então, a Constituição Federal e o Código de Direito Civil concordam com o que eu estou falando. Número 4, a questão da democracia. Nós vivemos em um regime de democracia. E na democracia, desde que os direitos individuais sejam preservados, o que a maioria decide deve ser aplicado. Então, é bem sabido que a maioria dos brasileiros é contrária ao aborto. Essa opinião da maioria ela é muito bem confirmada pelas várias pesquisas que vêm sendo feitas nos últimos anos. Eu trago aqui 2 exemplos. Uma de 2018, na qual 59% dos entrevistados afirmou que era contrário a mudanças na legislação do aborto. Mais adiante, a gente pode ver também em 2019, essa outra pesquisa, na qual o número cresceu e mais de 75% dos entrevistados respondeu que era contrário à legalização do aborto em qualquer situação. Então, a gente tem que aceitar que vivemos uma democracia. Por que esse assunto é retomado com tanta insistência se a maioria dos brasileiros é contrária à aplicação do aborto? Bom, eu agradeço a atenção de todos e eu quero relembrar que as reportagens, as pesquisas, os links que apareceram aqui, né, eles vão estar disponíveis na descrição do vídeo para que quem tem interesse possa pesquisar um pouco mais, estudar sobre o assunto. E eu também vou colocar alguns outros links que têm a ver com essa temática para ajudar quem quiser se informar um pouco mais. Finalmente, eu deixo aqui meu apelo. Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, não aprovem aborto em hipótese alguma. E aos demais brasileiros que estiverem assistindo meu vídeo, não aceitem o aborto simplesmente por aceitar, porque alguém falou, sem refletir. Manifeste-se, seja contra, lute você também contra isso.